muito antes dos sinos das grandes cidades começarem a soar, muito antes das estradas de pedra serem construídas e dos comerciantes levarem seus carregamentos às feiras distantes. Havia uma pequena vila escondida entre as suaves colinas da Judéia. Essa vila se chamava Nofesh, palavra em hebraico que significa descanso. E ali, entre o calor dourado do sol e o silêncio das noites estreladas, as famílias viviam simples e felizes, cultivando a terra, cuidando das ovelhas e guardando segredos antigos que só o vento parecia saber no centro da vila. Havia uma praça de terra batida, onde as crianças corriam atrás das galinhas e das ovelhinhas, rindo alto e fazendo barulho. Mas entre elas havia um menino diferente. Seu nome era Noão. Tinha apenas 9 anos, mas parecia carregar no peito uma calma que ultrapassava sua idade. Ele era calado, observador, sempre atento às pequenas coisas, o voo das andorinhas, o brilho da lua cheia, o farfalhar das folhas. Noão não falava muito, mas tinha um dom especial. Dizia que conseguia ouvir o vento falar. O vento me contou que a chuva vem amanhã, disse certa vez para sua irmãzinha Daina, que tinha 6 anos e adorava brincar de pular pedras no riacho. Daina riu, balançando a cabeça. Você está inventando, Noão! Mas Noão apenas sorriu, com os olhos brilhando de mistério. Ele vivia com seus pais, oleiros habilidosos que moldavam o barro da vila em jarras, potes e pequenos vasos. Todas as manhãs, antes que o sol dourado subisse alto no céu, Noão ajudava seu pai a buscar a água no poço. O som da corda que subia cheia de água era música para ele. Depois, ele corria até o leito seco do rio para recolher a argila mais macia e pura, que o pai usaria para fazer seus potes. Era um mundo simples, mas cheio de beleza e pequenos milagres. Uma noite, enquanto a vila dormia em silêncio, Noão sentiu algo diferente no ar. Sem fazer barulho, saiu de sua cama e abriu a porta de madeira da pequena casa de barro. O vento da noite soprava suave, trazendo um frescor que fazia as folhas sussurrar segredos antigos. Noão fechou os olhos e respirou fundo. Hoje o vento cheira a mudança. Como se falasse para um amigo invisível. Ele podia sentir a promessa no ar, menos algo novo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. E, naquela noite, ele estava certo. Na manhã seguinte, a vila do Nofesh acordou diferente. Um murmúrio estranho corria pelas ruas estreitas e de terra batida. E as crianças pararam suas brincadeiras para olhar para o caminho de terra que levava até a vila. Um grupo de viajantes caminhava lentamente, suas sandálias levantando poeira dourada sob o sol nascente. Entre eles, havia um homem que parecia carregar uma calma profunda, menos um homem com olhos serenos. Olhos que pareciam olhar para longe, para além das colinas e das montanhas. Vestia roupas simples, um manto marrom desbotado, e seus passos eram leves, quase como se o chão o reconhecesse e o acolhesse. Noão, curioso como sempre, aproximou-se discretamente de um dos pastores que ajudava a cuidar das ovelhas próximas. Quem é ele? Cochichou o menino, os olhos brilhando de expectativa. O pastor, um homem de rosto bronzeado pelo sol e mãos calejadas, respondeu com um sorriso sábio. Dizem que ele é um rabi, um mestre que anda pelas aldeias contando histórias e ensinando sobre o reino de Deus. Alguns o chamam de Jesus de Nazaré. Enquanto o grupo passava pela vila, Jesus sorria para todos com uma gentileza natural, como se conhecesse cada rosto, cada alma, mesmo que fosse a primeira vez que os visse. Quando seus olhos encontraram os de Noa, algo estranho aconteceu. O vento pareceu suspirar, como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante só para aquele encontro silencioso. Noão sentiu uma calma invadir seu peito, diferente de tudo que já havia experimentado. Naquela tarde quente, Jesus sentou-se sob a sombra acolhedora de uma tamareira, cujas folhas dançavam suavemente com a brisa. Ao seu redor, homens, mulheres e crianças se acomodaram no chão seco, trazendo pedaços de pão, jarras de água fresca e uma centena de perguntas silenciosas. Jesus começou a falar com uma voz calma, que parecia tocar o ar e o coração das pessoas ao mesmo tempo. O reino de Deus é como uma semente, disse ele, olhando para o horizonte. Pequena, quase invisível quando é plantada, mas dentro dela há uma força que não se vê. Com tempo, cuidado e fé, essa semente cresce, crescendo até se tornar uma árvore grande o suficiente para abrigar as aves do céu em seus galhos. Noão escutava tudo com atenção, sentado na sombra da tamareira, sentindo seu coração bater devagar, como se ele próprio fosse aquela semente que um dia poderia crescer forte, enquanto o sol começava a descer, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. A vila parecia mais unida, mais cheia de esperança. O vento voltou a soprar, suave, como um convite para que todos, especialmente Noão, menos começassem a ouvir as histórias que ele trazia.
E assim, naquela tarde, uma pequena semente foi plantada no coração do menino que guardava o vento. Nos dias que se seguiram à chegada do mestre, Noão encontrou-se cada vez mais próximo do grupo de discípulos que acompanhava Jesus. Eles não apenas falavam entre si, mas permitiam que o menino os ouvisse, mesmo quando discutiam assuntos que pareciam complexos para a sua idade. Sobre reis que governavam com justiça ou tirania, profetas que anunciavam mudanças, pescadores que deixavam redes para seguir uma voz, e a luz que nunca devia se apagar, mesmo dentro de candelabros modestos. Para Noão, cada palavra era como uma pedra preciosa que ele guardava no peito, naquela vila simples, sob o céu estrelado da Judeia. Ele sentia que tudo aquilo tinha um sentido maior, e que ele estava começando a entender. Certa noite, quando o céu estava limpo e a lua iluminava as colinas com um brilho prateado, Jesus chamou Noão para caminhar com ele até a colina mais alta que circundava Nofesh. Os discípulos ficaram para trás ao redor do fogo, e os dois seguiram em silêncio. O vento soprava suave, carregando o aroma da terra e das folhas secas. Jesus parou e virou-se para o menino. Diga-me. Noão menos perguntou com um olhar tranquilo. O que você escuta quando o vento sopra? Noão fechou os olhos, sentindo a brisa que acariciava seus cabelos. Vozes suaves. Respondeu ele a voz baixa, como se contasse um segredo. Às vezes parece que ele conta histórias do céu. Jesus sorriu, um sorriso cheio de ternura e compreensão. O Espírito de Deus também sopra assim, disse ele, olhando para o céu estrelado. Nem sempre vemos de onde vem nem para onde vai, mas ele fala, sim, fala àqueles que têm ouvidos atentos e corações abertos. Ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O vento continuava a se mover ao redor deles, como uma canção silenciosa, invisível, mas presente. Jesus se ajoelhou ali mesmo, na terra fria da colina, e começou a orar. As palavras saíam suaves e cheias de fé, como se conversasse com o próprio céu. Noão sentiu algo novo e profundo se espalhar dentro de si. Uma paz que não vinha do silêncio vazio, mas de um lugar mais íntimo e sagrado, dentro do seu próprio coração. Ele abriu os olhos e olhou para Jesus, ainda ajoelhado, e sabia que havia recebido um presente invisível. A certeza de que, mesmo nas noites mais silenciosas, o vento trazia consigo a presença do divino. E naquela noite, sob o manto estrelado, Noão aprendeu a ouvir não apenas o som do vento, mas a voz do Espírito que soprou para sempre em seu coração. Dias depois, o pequeno cordeiro branco da vila desapareceu. Era o preferido das crianças e símbolo da próxima festa da colheita. Foi visto indo em direção ao deserto, disse um homem aflito. Noão se ofereceu para procurá-lo. Com uma pequena sacola de tâmaras e água, partiu ainda ao amanhecer. O vento o guiava, suave como uma canção. Ao fim do segundo dia, quase ao pôr do sol, ele ouviu um balido fraco entre duas rochas. Era o cordeiro preso entre espinhos. Noão chorou de alegria. Com paciência, libertou o animal, deu-lhe água e o carregou nos ombros de volta para casa. Quando voltou, a vila o recebeu com alegria. Jesus, que já preparava sua partida, olhou para o menino e disse: Quem encontra o que estava perdido, conhece o coração de Deus. Chegou o dia em que Jesus e seus discípulos deveriam seguir viagem. O céu estava coberto de nuvens douradas. Noão entregou ao mestre uma pequena flauta que havia feito com bambu. Para que o vento possa sempre lhe contar histórias, disse, tímido. Jesus assegurou com cuidado: Você já é um guardião de histórias, Noão. E o mundo precisa de muitos como você. Nunca pare de ouvir o vento. E tocou levemente o ombro do menino. Noão o viu desaparecer no horizonte, levando consigo a luz daquela tarde. Os anos passaram, a vila novos potes foram feitos, novas crianças nasceram, mas Noão cresceu ouvindo o vento, lembrando de cada palavra de Jesus, como se tivessem sido escritas no céu. Com o tempo, tornou-se contador de histórias, reunia as crianças ao redor da tamareira e falava de sementes que viravam árvores, de jarras quebradas e refeitas, de cordeiros perdidos e encontrados, e acima de tudo, de um homem de olhos serenos que dizia que o reino de Deus começa no coração. Em noites de vento, diziam que Noão ainda escutava sussurros. Alguns diziam que eram apenas brisas, outros que era o Espírito, mas todos sabiam que havia algo sagrado naquela voz que vinha do vento.